Milionário perde tudo após traições de amigos e sócios. Abandonado pela família, encontra apoio em uma antiga empregada doméstica. Ao descobrir uma patente esquecida, enxerga uma chance de se reerguer. Agora, ele precisa lutar contra traições e reconquistar a confiança de quem importa. O salão principal do Hotel Copacabana Palace resplandecia em dourado naquela noite de gala. Paulo Mendes, CEO do grupo Mendes Technologies, observava com satisfação os mais de 300 convidados que circulavam pelo ambiente em trajes de festa. Era sua noite, seu momento de glória. A revista Forbes acabara de anunciar sua entrada para a lista dos bilionários brasileiros e a celebração precisava estar à altura. Clara, sua esposa há 25 anos, deslizava pelo salão em um vestido vermelho valentino, cumprimentando os convidados com a desenvoltura de quem nasceu para aquele papel. Seus filhos, Marcos e Ricardo, ambos já ocupando cargos de direção da empresa, conversavam com potenciais investidores em um canto estratégico do salão. A imagem da família perfeita, construída ao longo de décadas de trabalho árduo e dedicação obsessiva. Sr. Mendes, Helena, sua governanta há mais de 15 anos, aproximou-se discretamente. O senhor tem uma ligação urgente no escritório do hotel. Paulo franziu o senho, contrariado com a interrupção. Hoje não, Helena, diga que retorno amanhã. É o Dr. Fernando, senhor. Ele insiste que é sobre a auditoria da empresa. Um leve tremor percorreu sua espinha, mas Paulo manteve o sorriso social nos lábios. Fernando era seu auditor-chefe e jamais o incomodaria em um evento dessa magnitude sem um motivo extremamente sério. 5 minutos, murmurou para Helena, dirigindo-se com passos calculados para fora do salão. No caminho, foi interceptado por Roberto Almeida, seu maior rival no mercado de tecnologia. Paulo, meu caro, que festa extraordinária! Precisamos conversar sobre aquela sua nova patente. Tenho uma proposta interessante. Amanhã, Roberto. Hoje é dia de celebrar, respondeu Paulo sem diminuir o passo. No escritório privativo, a voz de Fernando soava tensa pelo telefone. Encontramos irregularidades graves nas contas offshore. Paulo, alguém tem feito transferências sistemáticas nos últimos 18 meses. Estamos falando de valores astronômicos. Paulo sentiu o sangue gelar. Como isso é possível? Quem tem acesso a essas contas? Apenas você, Clara, e... Fernando hesitou. Seus filhos... O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Paulo olhou através da janela do escritório, observando a festa que continuava em pleno vapor no salão principal. Clara agora dançava com Roberto Almeida, rindo de algo que ele dizia em seu ouvido. Marcos conversava intensamente com um grupo de executivos, gesticulando com a confiança que Paulo sempre admirou no filho mais velho. Ricardo, o caçula, estava ausente. Provavelmente em alguma área mais reservada do hotel, como era seu costume. Preciso de mais detalhes, Fernando, agora. Não por telefone, mas sugiro que você não tome nenhuma decisão precipitada esta noite. Precisamos analisar tudo com calma amanhã. Paulo desligou o telefone e permaneceu imóvel por alguns minutos, sua mente trabalhando furiosamente. Anos de experiência nos negócios o ensinaram a confiar em seus instintos, e algo lhe dizia que esta era apenas a ponta de um iceberg muito maior e mais sombrio. Retornou ao salão com um sorriso artificial nos lábios. Justo a tempo de ouvir as taças tilintando para um brinde. Clara o chamava com um aceno gracioso. Venha, querido, é sua noite. Paulo atravessou o salão como um autômato, consciente dos olhares de admiração e inveja que o seguiam. Pegou uma taça de champanhe e subiu ao pequeno palco improvisado, onde um microfone o aguardava. Boa noite a todos. Sua voz soou firme, traindo nada da tempestade que se formava em seu interior. Agradeço a presença de cada um de vocês nesta noite especial. O sucesso do Grupo Mendes não seria possível sem o apoio de parceiros leais e uma família dedicada. Seus olhos percorreram o salão, detendo-se por frações de segundo em cada rosto familiar. Clara, radiante em seu vestido vermelho, mas com algo diferente no olhar que ele não conseguia decifrar. Marcos, altivo e seguro, tão parecido com ele próprio na juventude. Roberto Almeida,
com seu sorriso enigmático. Helena, a única que parecia genuinamente preocupada com seu bem-estar, observando tudo de um canto discreto. Construímos algo extraordinário juntos, continuou Paulo, erguendo sua taça. E isso é apenas o começo, ao futuro. Ao futuro, respondeu o coro de vozes entusiasmadas. Paulo bebeu o champanhe em um único gole, sentindo o amargor que nada tinha a ver com a bebida. Em sua mente, as palavras de Fernando ecoavam como um presságio sombrio. Algo estava prestes a desmoronar, e ele precisava descobrir o que era antes que fosse tarde demais. O que Paulo não sabia, enquanto sorria para as câmeras e recebia congratulações, era que aquele seria seu último momento de glória. A partir daquela noite, cada pilar que sustentava seu império começaria a ruir, em uma sequência de eventos que transformaria sua vida para sempre. A manhã seguinte à festa trouxe consigo uma sensação de urgência que Paulo não conseguia ignorar. Chegou ao escritório antes das 7, ansioso pelo encontro com Fernando. O prédio da Mendes Technologies, um arranha-céu de vidro e aço no coração financeiro de São Paulo, ainda estava praticamente vazio. Helena já o aguardava com uma xícara de café em sua sala. O senhor não dormiu bem, ela observou. Não como uma pergunta, mas como uma constatação. Você sempre sabe, não é, Helena? Paulo sorriu fracamente, aceitando o café. Onde está Fernando? Ainda não chegou, senhor. Algo na voz de Helena o fez erguer os olhos. Havia preocupação em seu semblante, mais do que o normal. Você sabe de algo que eu deveria saber? Helena hesitou, um comportamento incomum para alguém sempre tão direta. Senhor Paulo, trabalho para o senhor há 15 anos. Vi seus filhos crescerem. Vi esta empresa se transformar no que é hoje. Talvez seja a hora de prestar mais atenção em quem está realmente ao seu lado. Antes que Paulo pudesse questionar o significado daquelas palavras enigmáticas, seu telefone tocou. Era Clara. Paulo, você precisa voltar para casa agora. A voz de sua esposa soava estranhamente controlada. Roberto Almeida está aqui com alguns advogados. É sobre a empresa. Roberto? Na nossa casa? Clara, que história é essa? Apenas venha, agora. O trajeto de volta à mansão nos jardins pareceu interminável. Quando Paulo finalmente chegou, encontrou não apenas Roberto e os advogados, mas também Marcos, seu filho mais velho, sentado ao lado de Clara no sofá da sala de estar. Todos tinham expressões graves. Que circo é esse? Paulo exigiu, sua voz ecoando pela sala. Roberto Almeida se levantou, ajeitando o terno italiano. Paulo, sente-se. É melhor discutirmos isso civilizadamente. Discutir o que exatamente? Pai, Marcos interveio, sua voz firme. Descobrimos as manipulações nas contas da empresa, as falsificações de relatórios, os desvios. Temos tudo documentado. Paulo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Do que você está falando? Clara se manifestou, sua voz cortante como gelo. Não prolongue isso, Paulo. Os advogados já têm todas as provas. Você comprometeu não apenas sua reputação, mas o futuro de toda a família. Marcos descobriu tudo há 3 meses e tem trabalhado com Roberto para salvar o que sobrou da empresa. Vocês enlouqueceram? Paulo olhou incrédulo de um rosto para outro. Eu construí esta empresa do zero, cada centavo investido, cada contrato fechado, cada conta offshore. Roberto interrompeu suavemente. Cada transferência irregular, cada documento adulterado. As mesmas contas que Fernando descobriu. Paulo começou, mas foi interrompido por uma risada seca de Marcos. Fernando, seu filho sorriu sem humor. Pai, Fernando pediu demissão há 2 semanas. A ligação de ontem não foi dele. O mundo pareceu girar ao redor de Paulo. A ligação, as acusações veladas, tudo havia sido uma encenação para mantê-lo distraído. Durante a festa, enquanto o quê? O conselho se reuniu extraordinariamente esta manhã. Roberto continuou, estendendo uma pasta de documentos. Como maior acionista minoritário, fui nomeado CEO interino para garantir a estabilidade da empresa durante a transição. Isso é um golpe, Paulo murmurou, as peças se encaixando em sua mente. Vocês planejaram tudo isso? Não, Paulo.
Clara se levantou, aproximando-se dele com uma expressão que misturava pena e desprezo. Você causou isso. Sua obsessão por poder, sua arrogância. Você nunca percebeu que estava perdendo tudo ao seu redor enquanto acumulava mais e mais? Paulo olhou para Marcos, buscando algum sinal do filho que criara, mas encontrou apenas um executivo frio e calculista que aprendera fim demais suas lições sobre o mundo corporativo. Onde está Ricardo? Paulo perguntou subitamente, notando a ausência do filho mais novo. Em Londres, Clara respondeu. Ele preferiu não participar disso. Sempre foi o mais sensível. Os advogados começaram a dispor documentos sobre a mesa de centro. Termos de renúncia, acordos de confidencialidade, transferências de ações. Paulo os observava como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Você tem duas opções, Roberto explicou quase gentilmente. Assinar voluntariamente, preservando ao menos uma parte de sua reputação, ou enfrentar um processo muito público e desagradável. A escolha é sua. Paulo sentou-se pesadamente em uma poltrona, sentindo o peso de cada olhar sobre si. As palavras de Helena naquela manhã ecoavam em sua mente. Prestar mais atenção em quem está realmente ao seu lado. Agora ele entendia o aviso tardio. Preciso de meu próprio advogado, ele disse finalmente. Já esperávamos por isso, Clara respondeu, entregando-lhe um cartão. Contratamos o Dr. Mendonça para representá-lo. Ele está a caminho. Paulo segurou o cartão entre os dedos trêmulos, percebendo que até mesmo sua defesa legal havia sido orquestrada por eles. Em menos de 24 horas, seu império começava a ruir, e o pior era perceber que a destruição vinha de dentro, das pessoas em quem mais confiava. 3 meses depois, Paulo observava a chuva pela janela do pequeno apartamento no Tucuruvi, zona norte de São Paulo. O contraste com sua antiga mansão nos Jardins não poderia ser maior. O espaço de 40 metros quadrados, mobiliado com peças básicas compradas em lojas populares, era tudo que conseguira alugar com o pouco dinheiro que lhe restara após o processo de destituição. As últimas semanas haviam sido um borrão de reuniões com advogados, documentos intermináveis e manchetes sensacionalistas. O Dr. Mendonça, como Paulo logo descobriu, estava mesmo alinhado com os interesses de Clara e Roberto. Cada tentativa de contestação era habilmente neutralizada. Cada evidência que Paulo tentava apresentar era descartada como irrelevante. Senhor Paulo, a voz de Helena o trouxe de volta ao presente. Ela era a única que permanecera ao seu lado, aparecendo regularmente com comida caseira e palavras de conforto. Trouxe um pouco de feijoada. O senhor precisa se alimentar direito. Paulo sorriu fracamente. Helena, você não precisa fazer isso. Não posso mais pagar seu salário. Não estou aqui por salário, ela respondeu simplesmente, organizando a pequena cozinha com a mesma eficiência de sempre. O senhor já tentou falar com o Ricardo hoje? Paulo balançou a cabeça. Seu filho mais novo continuava em Londres, ignorando suas tentativas de contato. As poucas mensagens que conseguira enviar permaneciam sem resposta, marcadas apenas com o visto azul do WhatsApp. Ele visualiza minhas mensagens, Helena, mas não responde. Acho que Marcos o convenceu de que sou mesmo culpado. Helena parou o que estava fazendo e olhou diretamente para Paulo. O Sr. Ricardo sempre foi diferente do irmão. Ele tem o coração mais parecido com o seu, mesmo que não perceba isso ainda. O telefone de Paulo vibrou, um número desconhecido. Nos últimos tempos, chamadas assim geralmente significavam mais problemas. Credores, jornalistas, ou pior, pessoas que ele considerava amigas ligando para exigir explicações sobre investimentos perdidos. Paulo Mendes. Ele atendeu, sua voz ainda mantendo um resquício da autoridade de outrora. Sr. Mendes, aqui é da portaria do condomínio Jardins. Sua ex-esposa está aqui com alguns oficiais de justiça. Eles têm uma ordem para retirar os últimos pertences que o senhor ainda mantinha no depósito. Paulo fechou os olhos, sentindo uma nova onda de humilhação. No depósito do condomínio estavam suas últimas conexões com a vida anterior. Fotos de família, documentos pessoais, alguns objetos de valor sentimental
que não tivera tempo de resgatar na pressa da mudança. Eles têm esse direito? Perguntou, já sabendo a resposta. Sinto muito, senhor. A ordem judicial é clara. Helena observava a cena com preocupação. Quando Paulo desligou, ela se aproximou com uma xícara de café. O que eles querem agora? Tudo, Helena, como sempre. Paulo bebeu o café mecanicamente. Sabe o que é mais irônico? Ontem vi nos jornais que as ações da empresa subiram 15% desde que Roberto assumiu. O mercado está respondendo positivamente à nova gestão, segundo os analistas. O senhor construiu aquela empresa, Helena afirmou com convicção. Eles podem ter os papéis, mas não podem apagar isso. Paulo caminhou até a janela novamente. Lá embaixo, a vida seguia seu curso normal. Pessoas corriam para se proteger da chuva. Ambulantes organizavam suas barracas, ônibus passavam lotados. Um mundo completamente diferente do ambiente asséptico e controlado em que vivera nas últimas décadas. Recebi uma proposta de emprego, hoje, ele disse subitamente. Uma escola técnica no bairro precisa de um professor de tecnologia da informação. O salário é uma fração do que eu gastava em um jantar. Mas é um começo, Helena completou. O senhor sempre foi bom em explicar as coisas. Seus filhos costumavam dizer isso, lembra? A menção dos filhos trouxe uma nova onda de dor. Paulo pegou seu celular e abriu a última foto que tinha com eles, tirada na noite da festa. Seus dedos passaram pela tela, tocando os rostos sorridentes que agora pareciam pertencer a estranhos. Preciso descobrir a verdade, Helena. Aqueles documentos que me incriminaram. Algo não está certo. Fernando nunca teria pedido demissão sem falar comigo pessoalmente. E aquelas transferências? Alguém armou tudo isso. O senhor precisa ser cauteloso, Helena advertiu. Eles têm muito poder agora. E eu não tenho nada a perder. Paulo respondeu, uma determinação surgindo em sua voz. Vou aceitar esse emprego na escola. Preciso me estabelecer, criar uma nova rotina, mas não vou desistir de provar minha inocência. Helena sorriu discretamente enquanto arrumava a pequena mesa para o almoço. Ela conhecia aquele tom de voz. Era o mesmo que Paulo usava anos atrás quando estava construindo seu império do zero. A diferença é que agora ele não estava cego pela ambição. A queda o havia mudado, tornado mais humano. O feijão vai esfriar, ela disse simplesmente puxando uma cadeira. Paulo sentou-se à mesa simples, tão diferente da suntuosa sala de jantar que costumava usar. O aroma da feijoada preencheu o pequeno ambiente, trazendo uma sensação inesperada de conforto. Era um novo capítulo de sua vida, um que ele nunca imaginou que escreveria. Mas enquanto saboreava a comida caseira, uma certeza começava a se formar em sua mente. Esta não seria sua última história. A sala de aula do Centro Técnico Profissionalizante do Tucuruvi estava lotada. 30 pares de olhos observavam Paulo com curiosidade enquanto ele escrevia seu nome na lousa. Alguns alunos cochichavam entre si, provavelmente reconhecendo seu rosto das notícias recentes. Bom dia, Paulo começou, sua voz encontrando um tom diferente do que usava nas reuniões de conselho. Sou o professor Paulo Mendes e vamos trabalhar juntos neste semestre em Fundamentos de Tecnologia da Informação. Uma aluna na primeira fileira ergueu a mão timidamente. Professor, o senhor é aquele Paulo Mendes da Mendes Technologies. Paulo respirou fundo, enfrentando a pergunta que sabia que viria. Sim, sou eu mesmo. E isso me dá uma perspectiva única para ensinar vocês sobre tecnologia. Não apenas a teoria, mas como ela funciona no mundo real. Para sua surpresa, em vez de mais cochichos ou olhares de julgamento, viu expressões genuinamente interessadas. Uma energia diferente tomou conta da sala quando ele começou a explicar sobre sistemas operacionais, usando exemplos práticos de sua experiência. Durante o intervalo, enquanto organizava suas anotações, recebeu uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido. Nem tudo está perdido. Procure nos arquivos da patente 45.892. Tem algo que você precisa ver. Paulo sentiu seu coração acelerar. A patente 45.892 era de um sistema de segurança que sua empresa desenvolvera anos atrás, algo que havia ficado esquecido em meio a projetos maiores.
Por que alguém mencionaria isso agora? No fim da aula, enquanto guardava seu material, uma senhora da limpeza entrou na sala. Professor, tem uma moça querendo falar com o senhor. Disse que é importante. Na porta, encontrou uma jovem que reconheceu imediatamente. Ana Luísa, ex-estagiária do departamento jurídico da Mendes Technologies. Senhor Mendes, ela parecia nervosa, olhando constantemente por cima do ombro. Preciso ser rápida. Trabalhei na documentação daquela patente antes de ser demitida. Há algo estranho nos registros. Documentos duplicados, datas que não batem. Ana, por que você está me contando isso agora? Porque não é justo o que fizeram com o senhor. E por que... Ela hesitou. Porque Ricardo me procurou semana passada, fazendo perguntas sobre os mesmos documentos. A menção do nome do filho fez Paulo se apoiar na parede para não cambalear. Ricardo estava investigando por conta própria. Onde posso encontrar esses documentos? A maioria está no arquivo digital da empresa, mas há cópias físicas no cartório da Avenida Paulista. O senhor ainda consta como titular da patente, tem direito de acesso. Ana consultou o relógio agitada. Preciso ir. Já arrisco demais estando aqui. Antes que Paulo pudesse fazer mais perguntas, ela desapareceu pelo corredor. Ele permaneceu ali, absorvendo as informações, até que o celular vibrou novamente. Era Helena. Senhor Paulo, tem algo que o senhor precisa ver. Estava organizando suas caixas e encontrei um pendrive antigo. Tem arquivos da empresa nele. Guarde com cuidado, Helena. Estou indo para casa. No pequeno apartamento, Helena o aguardava com o pendrive em mãos. Estava numa caixa de recordações antigas, junto com fotos do Ricardo criança. Paulo conectou o dispositivo em seu notebook. A maioria dos arquivos eram apresentações antigas, relatórios rotineiros, nada relevante, até que encontrou uma pasta criptografada. Isso é estranho, murmurou tentando lembrar a senha. Após algumas tentativas, sorriu ao conseguir acesso. Era a data de nascimento de Ricardo. O conteúdo fez seu sangue gelar. Ali estava uma série de e-mails trocados entre Roberto Almeida e um endereço anônimo datados de 2 anos atrás. As mensagens discutiam detalhadamente um plano para assumir o controle da empresa. Meu Deus, Helena exclamou, lendo por cima de seu ombro. Eles planejavam isso há tanto tempo? E tem mais, Paulo continuou escrolando. Olhe essa mensagem. C está relutante, mas M garantiu que consegue convencê-la. C e M, Clara e Marcos. O senhor precisa mostrar isso a um advogado. Não. Paulo fechou o notebook. Não ainda. Se eu aprendi algo com essa história toda, é a não confiar nas pessoas erradas. Precisamos de mais provas e agora sei onde procurar. Helena serviu uma xícara de café enquanto Paulo fazia anotações em um caderno. Era como um quebra-cabeça começando a tomar forma. A patente misteriosa, o envolvimento de Ricardo, os e-mails conspiratórios. Helena, Paulo disse subitamente, preciso de sua ajuda. Amanhã vou ao cartório verificar aqueles documentos, mas não posso chamar atenção. Você poderia... Nem precisa completar, ela sorriu. Posso ir primeiro, como uma pessoa comum fazendo uma pesquisa. Ninguém presta atenção em uma empregada doméstica. Paulo a olhou com gratidão. Por que você continua me ajudando, Helena? Já perdeu tanto por ficar ao meu lado? Porque eu sei quem o senhor realmente é, ela respondeu simplesmente. E porque tenho minhas próprias razões para querer que a verdade apareça. Havia algo no tom de voz dela que chamou a atenção de Paulo, mas antes que pudesse questionar, seu celular vibrou com uma notificação do WhatsApp. Seu coração disparou ao ver o nome. Ricardo. A mensagem era curta. Pai, precisamos conversar, mas não aqui. Não é seguro. O parque do Ibirapuera estava praticamente deserto àquela hora da noite. Paulo caminhava próximo ao lago, seguindo as instruções que Ricardo enviara por mensagem. O coração batia acelerado, não apenas pela ansiedade do encontro, mas também pelo medo de uma armadilha. Os últimos meses o haviam tornado cauteloso. Pai. A voz familiar o fez virar-se. Ricardo emergia das sombras, vestindo um moletom com capuz, tão diferente dos ternos italianos que costumava usar. Estava mais magro,
com olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. Filho, Paulo deu um passo em sua direção, mas Ricardo ergueu a mão mantendo a distância. Precisamos ser rápidos. Eles estão monitorando meus movimentos desde que voltei de Londres. Ricardo olhou nervosamente ao redor. Você recebeu a mensagem sobre a patente? Foi você? Ana, Luísa. Eu pedi que ela entrasse em contato. Não podia arriscar fazer isso diretamente. Ricardo tirou um envelope do bolso. Aqui está uma cópia dos registros originais da patente. Compare com os que estão no cartório. Paulo pegou o envelope com mãos trêmulas. Por que está me ajudando agora? Depois de meses de silêncio? Porque descobri coisas que... Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que lembrava tanto sua infância. Marcos não é quem pensamos que é, pai. Ele está envolvido em algo muito maior que apenas tomar a empresa. Os e-mails, Paulo murmurou. Encontrei trocas antigas entre Roberto e alguém. Não eram apenas e-mails. Havia reuniões secretas, acordos paralelos. Marcos começou a planejar isso há anos, desde que você registrou aquela patente. Ricardo baixou a voz ainda mais. Ele percebeu o potencial daquela tecnologia antes de qualquer um. Mas por que sua mãe concordou com isso? Um sorriso amargo cruzou o rosto de Ricardo. Clara não é apenas uma cúmplice. Ela e Roberto, eles estão juntos há mais tempo do que imaginamos. Paulo sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. As peças começavam a se encaixar. Os jantares de negócios frequentes, as viagens coincidentes, o apoio incondicional de Clara às decisões de Roberto após a tomada da empresa. Tem mais, Ricardo continuou, consultando o relógio nervosamente. A patente não é apenas um sistema de segurança comum. O código tem aplicações militares que você nem imaginava. Marcos descobriu isso e... Um barulho de galhos quebrando interrompeu a conversa. Ricardo empalideceu. Preciso ir. Não tente me contatar pelos meios usuais. Helena sabe como me encontrar. Helena? Paulo franziu o senho. Como assim? Mas... Ricardo já havia desaparecido na escuridão, deixando Paulo com mais perguntas do que respostas. No caminho de volta para casa, ele não conseguia parar de pensar nas revelações. Helena sabia mais do que demonstrava. Qual era a sua verdadeira conexão com toda essa história? Ao chegar ao apartamento, encontrou um bilhete dela sob a porta. Fui ao cartório hoje. Os documentos estão diferentes dos originais. Alguém alterou as datas e especificações técnicas. Tome cuidado. Percebi que estava sendo observada. Paulo sentou-se em sua pequena mesa, espalhando os documentos que Ricardo trouxera. Comparando com as anotações de Helena, as adulterações ficavam evidentes. Não eram apenas mudanças sutis. Alguém havia reescrito completamente seções inteiras da patente, transformando uma inovação em segurança digital em algo muito mais complexo e potencialmente perigoso. Seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Professor Mendes, aqui é Ana Luísa novamente. Ricardo me pediu para avisá-lo. Marcos está planejando vender a patente para uma empresa estrangeira. A reunião está marcada para a próxima semana. Paulo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se a patente tinha realmente aplicações militares, sua venda para estrangeiros poderia ter consequências devastadoras. Não era apenas sobre recuperar sua empresa ou limpar seu nome. Havia algo muito maior em jogo. Uma batida na porta o sobressaltou. Era Helena, parecendo agitada. Senhor Paulo, precisamos conversar. Há algo que eu deveria ter lhe contado há muito tempo. Ela entrou, carregando uma pasta antiga. Suas mãos tremiam levemente enquanto a abria. Antes de ser sua governanta, eu trabalhava para Roberto Almeida. Fui testemunha de muitas conversas, muitos planos. Ela respirou fundo. Quando vim, trabalhar para sua família não foi por acaso. Roberto me colocou lá para monitorar o desenvolvimento da patente. Paulo a encarou, sentindo uma nova onda de traição se formar. Mas algo mudou. Helena continuou, lágrimas nos olhos. Vi o senhor com seus filhos. Vi como construiu tudo com trabalho honesto. Não pude continuar com aquilo. Por isso tenho ajudado Ricardo. Estamos tentando consertar o que ajudamos a destruir.
Paulo permaneceu em silêncio, absorvendo a confissão. Lá fora, a noite de São Paulo pulsava com sua energia habitual, alheia aos segredos e traições que se desenrolavam naquele pequeno apartamento. O que exatamente existe naquela patente, Helena? Algo que nunca deveria ter saído do papel. Senhor Paulo, algo que Marcos pretende usar de uma forma que poderia causar um estrago imenso nas mãos erradas. No pequeno apartamento do Tucuruvi, a mesa da cozinha havia se transformado em um centro de operações improvisado. Paulo e Helena examinavam documentos espalhados por toda a superfície, enquanto uma garrafa térmica de café pela metade denunciava a longa noite de trabalho. Então você manteve todos esses registros durante anos? Paulo perguntou, folheando anotações detalhadas que Helena havia feito sobre conversas e reuniões. Era meu seguro, ela respondeu, sem tirar os olhos de um documento particular. No início para Roberto, depois para proteger o senhor quando percebi o que estava acontecendo. Paulo encontrou uma foto antiga entre os papéis. Nela, Roberto Almeida aparecia ao lado de um grupo de executivos estrangeiros. A data mostrava que a imagem era de 5 anos atrás. Espere. Paulo aproximou a foto dos olhos. Este homem aqui é Victor Petrov da Quantum Technologies. Eles tentaram comprar nossa empresa diversas vezes. Helena assentiu. E agora são eles que estão interessados na patente. Marcos marcou a reunião para quinta-feira, no escritório da Quantum em São Paulo. Como Ricardo conseguiu essas informações? Ele tem alguém dentro da empresa, alguém próximo a Marcos. Helena hesitou. A secretária dele é minha sobrinha. Paulo deixou escapar uma risada incrédula. Você construiu toda uma rede de informantes durante esses anos? Aprendi com Roberto que informação é poder. Só que, diferente dele, decidi usar esse poder para o bem. Helena pegou outro documento. Olhe isso. São as especificações técnicas originais da patente, antes das modificações. Paulo examinou o documento, seu rosto empalidecendo conforme lia. Meu Deus! O sistema que desenvolvemos poderia realmente ser adaptado para... Sim, Helena. Só interrompeu. Por isso Marcos está tão interessado. A tecnologia de segurança original pode ser reconfigurada para penetrar em qualquer sistema de defesa. Nas mãos erradas... Uma batida na porta os interrompeu. Paulo e Helena trocaram, olhares tensos. Não esperavam ninguém àquela hora. Senhor Paulo... A voz de Ana Luísa soou do outro lado. É urgente! Helena abriu a porta depois de verificar pelo olho mágico. Ana Luísa entrou apressada, carregando uma pasta e um notebook. Marcos antecipou a reunião. Ela disse sem preâmbulos. Será amanhã à tarde e tem mais. Clara estará presente. Como descobriu isso? Ricardo. Ele hackeou o e-mail corporativo de Marcos. Ana abriu o notebook. Conseguimos acesso a algumas trocas de mensagens entre ele e os executivos da Quantum. Eles não estão apenas interessados na patente, querem toda a estrutura de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Paulo começou a andar pela sala, sua mente trabalhando furiosamente. Se eles conseguirem isso, terão acesso a todas as outras pesquisas em andamento. Anos de desenvolvimento. Tem mais, Ana continuou. Encontrei registros de transferências bancárias antigas. Roberto vem recebendo pagamentos da Quantum há anos, através de empresas fantasma. Helena pegou sua agenda, folheando rapidamente. As datas batem com as reuniões que ele tinha com investidores estrangeiros. Ele estava preparando isso há muito tempo. E Clara? Paulo perguntou, sua voz traindo a dor que ainda sentia. Desde quando ela está envolvida? Ana e Helena trocaram olhares hesitantes. Senhor Paulo, Helena começou suavemente. Clara não se envolveu com Roberto depois. Ela nunca deixou de estar envolvida com ele, mesmo antes do senhor conhecê-la. Paulo sentou-se pesadamente. Todo esse tempo, meu casamento inteiro. Foi arranjado, Helena completou. Roberto precisava de alguém dentro da sua vida, alguém que pudesse influenciar suas decisões empresariais. Clara era perfeita. Inteligente, sofisticada, com conexões no meio empresarial. E Marcos? Ele descobriu sobre Roberto e Clara há 3 anos, Ana explicou. Em vez de confrontá-los, viu uma oportunidade.
começou a negociar seu próprio acordo com a Quantum. Paulo levantou-se abruptamente, indo até a janela. A cidade noturna se estendia diante dele, luzes piscando como estrelas terrenas. Em algum lugar lá fora, seu filho mais velho planejava o próximo passo de uma traição que começara antes mesmo dele nascer. Precisamos impedi-los, ele disse finalmente. Não podemos deixar que vendam essa tecnologia. Tenho uma ideia, Helena disse, mas é arriscada e vamos precisar da ajuda de Ricardo. Ele está disposto a testemunhar? Ana perguntou. Não, Helena sorriu misteriosamente. Ele vai fazer algo muito melhor. Enquanto todos estiverem focados na reunião com a Quantum, Ricardo terá acesso livre ao escritório de Marcos. Paulo virou-se compreendendo o plano. Os servidores principais ainda estão no mesmo lugar? No subsolo, Ana confirmou. E eu ainda tenho acesso ao sistema de segurança. Posso criar uma distração que mantenha a guarda ocupada por tempo suficiente. Amanhã, Paulo disse sentindo uma antiga energia retornar. Temos que agir amanhã antes que seja tarde demais. Helena começou a recolher os documentos. Vou contactar minha sobrinha. Precisaremos saber exatamente quando Marcos e Clara saírem para a reunião. Enquanto os três refinavam os detalhes do plano, Paulo não podia deixar de notar a ironia. Sua família o havia traído, mas encontrara lealdade verdadeira em pessoas que inicialmente foram colocadas em sua vida para espioná-lo. Uma última coisa, Ana disse, preparando-se para sair. Ricardo descobriu algo sobre o advogado que representou o senhor Dr. Mendonça. Ele tem uma conexão antiga com a família de Roberto. Paulo assentiu, as peças do quebra-cabeça se encaixando cada vez mais. Amanhã, ele repetiu, sua voz firme. Amanhã começamos a reverter esse jogo. O relógio marcava 14h30, quando Paulo recebeu a mensagem de Helena. Eles acabaram de sair para a reunião. Marcos, Clara e Roberto estão juntos no mesmo carro. Do outro lado da rua do imponente edifício da Mendes Technologies, Paulo observava o movimento através dos vidros espelhados do café, onde estava sentado. Vestido com um macacão de técnico de manutenção e usando um boné que sombreava seu rosto, ele mal se parecia com o executivo que um dia comandara aquele império. Posto 1 confirmado. A voz de Ana Luísa soou pelo pequeno fone de ouvido. Sistema de segurança pronto para o loop de 15 minutos nas câmeras do subsolo. Ricardo? Paulo perguntou discretamente ao microfone escondido na gola. No lugar, a voz do filho respondeu, tensa. 18º andar, sala de Marcos. A secretária, nossa aliada, acabou de sair para o café. Paulo respirou fundo, olhando para o crachá falso que Helena havia conseguido. Era agora ou nunca. Vamos começar. Atravessou a rua com passos decididos, carregando uma maleta de ferramentas. Na recepção, apresentou o crachá e a ordem de serviço forjada para manutenção no sistema de refrigeração do CPD. Subsolo? O segurança perguntou, verificando os documentos. Sim, chamado urgente, servidor principal com risco de superaquecimento. O segurança assentiu, liberando sua entrada. Paulo sentiu um frio na barriga ao passar pela catraca. Estava dentro de sua própria empresa como um intruso. Alerta! A voz de Helena soou no fone. Marcos esqueceu uma pasta e mandou o motorista voltar para buscá-la. Vocês têm 10 minutos antes dele chegar. Paulo acelerou o passo até o elevador de serviço. No subsolo, as luzes frias dos servidores piscavam como estrelas tecnológicas. Conhecia aquele lugar como a palma da sua mão. Ele mesmo havia supervisionado a instalação de cada equipamento. Loop das câmeras ativado, Ana confirmou. 15 minutos a partir de agora. Com dedos ágeis, Paulo conectou um pequeno dispositivo fornecido por Ricardo ao servidor principal. Códigos começaram a correr na tela do notebook que trouxera. Achei, ele murmurou após alguns minutos tensos. Os arquivos originais da patente estão todos aqui. E mais, registros de todas as modificações feitas, com identificação, dos usuários. Pai, a voz de Ricardo soou urgente. Tem algo errado. Acabo de encontrar e-mails encriptados no computador de Marcos. A reunião com a Quantum não é só sobre a patente. Eles estão planejando transferir toda a operação da empresa para um paraíso fiscal. O quê?
Isso deixaria milhares de funcionários desempregados. Ricardo continuou. E tem mais. Encontrei registros de subornos, propinas. Um barulho no corredor fez Paulo congelar. O motorista chegou antes do previsto. Helena alertou em pânico. Ele está descendo com 2 seguranças. Paulo olhou em volta desesperado. O download dos arquivos ainda não estava completo. Ricardo, quanto tempo você precisa? Mais 3 minutos para copiar tudo. Ana, consegue estender o loop das câmeras? Negativo, ela respondeu. O sistema vai reiniciar em 40 segundos. Paulo ouviu vozes se aproximando. Em um momento de inspiração, puxou um dos painéis de refrigeração, causando um chiado agudo e uma pequena nuvem de vapor. Ei, você aí! Um dos seguranças apareceu na porta. O que está fazendo? Manutenção emergencial. Paulo respondeu sem se virar, sua voz propositalmente rouca. Sistema de refrigeração entrou em colapso. Se não resolver agora, podemos perder todo o servidor. O segurança hesitou, olhando para o vapor que saía do painel. Deixa ele trabalhar, o motorista disse. Só vim pegar a pasta que o Dr. Marcos esqueceu. Paulo continuou fingindo trabalhar no painel, seu coração martelando enquanto ouvia os homens vasculhando a sala ao lado. Download completo, Ricardo. Sussurrou no fone. Saiam, agora. A voz de Helena estava carregada de urgência. Marcos acabou de ligar para o chefe da segurança. Ele percebeu que esqueceu algo mais importante na pasta. Paulo desconectou o dispositivo com mãos trêmulas, guardando-o no fundo da maleta de ferramentas. Sistema restaurado, ele anunciou em voz alta, fechando o painel. Temperatura voltando ao normal. Saiu do subsolo tentando manter a calma, passando pelos seguranças que mal lhe deram atenção. No elevador, porém, seu sangue gelou. Clara estava entrando no saguão principal. Mudança de planos, ele sussurrou no microfone. Clara está aqui. Ricardo, saia agora. Não posso, seu filho respondeu. Ainda não copiei todos os arquivos. Sobre os subornos. Filho, não vale o risco. Vale sim, pai. Preciso consertar minha parte nisso tudo. Paulo chegou ao térreo, seu coração quase saindo pela boca, quando viu Clara caminhando em sua direção. Ela passou por ele sem um segundo olhar, absorta em uma ligação. Para o marketing, agora, Helena comandou em seu ouvido. Ana criou uma distração no 8º andar. Todos os seguranças estão indo para lá. Paulo seguiu as instruções, encontrando Ricardo no ponto combinado da escada de emergência minutos depois. Seu filho estava pálido, mas carregava um sorriso de triunfo. Conseguimos, pai. Temos tudo. Os arquivos originais da patente, as provas das modificações ilegais, os registros de subornos, até e-mails pessoais entre Clara e Roberto de anos atrás. Desceram rapidamente até a garagem onde Helena os esperava em um carro discreto. O que Marcos esqueceu? Paulo perguntou enquanto se afastavam do prédio. A unidade USB com os contratos verdadeiros para a Quantum, Helena respondeu. Eles criaram 2 versões, uma para apresentar ao conselho e outra com os termos reais da negociação. E agora? Agora, Ricardo sorriu. Vamos para a reunião. Eles não são os únicos que podem fazer uma entrada dramática. O carro seguiu pela avenida, enquanto Paulo examinava os arquivos em seu notebook. Cada documento revelava uma nova camada da conspiração. Cada e-mail expunha uma nova traição. Mas pela primeira vez em meses, ele sentia que o jogo estava começando a virar. O escritório da Quantum Technologies ocupava 3 andares de um edifício luxuoso na Faria Lima. Paulo, Ricardo e Helena observavam o prédio do café do outro lado da rua, aguardando o sinal de Ana Luísa. Consegui acesso à agenda eletrônica. A voz de Ana soou no fone de ouvido. Eles estão na sala de reuniões do 15º andar. Viktor Petrov acabou de chegar com sua equipe de advogados. Paulo ajustou a gravata. Vestia agora um terno impecável, escolhido por Helena. Tem certeza que quer fazer isso, filho? Ricardo assentiu, sua expressão determinada. Já me escondi por tempo demais, pai. Está na hora de enfrentar Marcos e mostrar que nem todos os seus filhos são como ele. Lembrem-se, Helena interveio. Vocês têm uma cópia de segurança de todos os arquivos em 3 lugares diferentes.
Não importa o que aconteça lá dentro, as provas estão protegidas. Paulo respirou fundo, levantando-se. O maitre do café se aproximou com uma pasta elegante. Dentro dela, não documentos empresariais, mas todas as evidências das manipulações e traições dos últimos anos. Senhor Paulo, o maitre hesitou. Sei que não é da minha conta, mas... Meu filho fez estágio na sua empresa anos atrás. O senhor sempre tratou bem os funcionários. Não é justo o que fizeram com o senhor. Paulo sorriu, tocado pelo comentário inesperado. Obrigado. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente está ao nosso lado. No saguão do edifício, apresentaram-se como representantes de um fundo de investimentos interessado na Mendes Technologies. Os crachás forjados por Ana funcionaram perfeitamente. 15º andar, o segurança indicou. Sala Platinum. No elevador, Paulo sentiu seu coração acelerar. Meses de humilhação e sofrimento culminavam neste momento. Pai, Ricardo sussurrou. Independente do que acontecer, me perdoa por ter demorado tanto para ficar do seu lado? Paulo apertou o ombro do filho, incapaz de falar devido à emoção. As portas do elevador se abriram diretamente na recepção da sala de reuniões. Através das paredes de vidro podiam ver a reunião em andamento. Marcos estava de pé, apresentando algo em uma tela grande. Clara e Roberto sentavam-se lado a lado, suas mãos discretamente entrelaçadas sob a mesa. Victor Petrov assistia à apresentação com interesse calculado. A secretária os interceptou. Posso ajudar? Diga ao senhor Petrov que Paulo Mendes gostaria de discutir a patente 45.892. Paulo anunciou em voz alta, deliberadamente chamando a atenção dos presentes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos parou no meio de uma frase, seu rosto empalidecendo. Clara levantou-se bruscamente, derrubando uma taça de água. Roberto permaneceu imóvel, apenas seus olhos traindo atenção súbita. Victor Petrov foi o primeiro a reagir. Paulo, que surpresa agradável, por favor, entrem. Isso é um absurdo, Marcos explodiu. Ele não tem autoridade para estar aqui, vou chamar a segurança. Antes de fazer isso, Marcos, Ricardo entrou na sala. Talvez você queira explicar ao Sr. Petrov sobre as duas versões do contrato, ou sobre os arquivos que encontrei no seu computador hoje. Clara ofegou ao ver o filho caçula. Ricardo, você estava com seu pai esse tempo todo? Não, mãe. Eu estava procurando a verdade, e encontrei muito mais do que esperava. Paulo abriu sua pasta, espalhando documentos sobre a mesa de reuniões. Sr. Petrov, antes de assinar qualquer coisa, talvez o senhor queira ver as especificações reais da patente e também... Ele deslizou alguns e-mails impressos na direção do empresário russo. A prova de que Roberto vem recebendo pagamentos da Quantum há anos, através de empresas de fachada. Petrov pegou os documentos, seu rosto endurecendo conforme lia. Roberto levantou-se, sua calma habitual finalmente quebrando. Isso é ridículo. Paulo está tentando sabotar uma negociação legítima porque não aceita que perdeu a empresa por sua própria incompetência. Incompetência? Paulo sorriu friamente. Ou será que foi por causa do plano que vocês começaram a tramar há mais de 20 anos? Clara, por que não conta ao Sr. Petrov sobre suas reuniões com Roberto antes mesmo do nosso casamento? Clara cambaleou, apoiando-se na mesa. Marcos olhava de um rosto para outro, percebendo que seu plano cuidadoso desmoronava diante de seus olhos. Como, ele começou. Como descobrimos, Ricardo completou. Digamos que algumas pessoas ainda têm lealdade ao que é certo, Marcos. Helena não era a única que mantinha registros todos esses anos. Helena, Clara virou-se para a ex-governanta, que permanecia discretamente próxima à porta. Você nos traiu? Não, senhora, Helena respondeu calmamente. Eu apenas escolhi o lado da verdade, como Ricardo fez. Victor Petrov levantou-se lentamente, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Senhores, como empresário, admiro um bom plano, mas como russo, detesto ser feito de idiota. Esta reunião está encerrada. Victor, espere. Roberto tentou, mas o russo o interrompeu. Não só espero,
como vou fazer uma ligação interessante, para a Comissão de Valores Mobiliários. Tenho certeza que eles terão muito interesse nesses documentos. Marcos, encurralado, sacou o celular. Segurança, 15º andar agora. Não adianta, filho, Paulo disse suavemente. Neste momento, cópias de todos esses documentos estão sendo enviadas para a CVM, a Polícia Federal e os principais jornais do país. Acabou. O caos que se seguiu à reunião transformou o 15º andar da Quantum Technologies em um turbilhão de emoções e acusações. Enquanto seguranças confusos aguardavam instruções na porta, dramas familiares de décadas explodiam dentro da sala. Você planejou isso desde o início? Paulo encarava Clara, sua voz carregada de uma tristeza antiga. Nosso casamento inteiro foi apenas parte do plano? Clara, pela primeira vez desde que Paulo a conhecera, parecia ter perdido toda a sua elegante compostura. Você nunca entendeu, Paulo. Eu tinha ambições maiores do que ser apenas a esposa de um empresário em ascensão. E por isso destruiu nossa família. Ricardo interviu, sua voz tremendo. Por ambição? Não seja ingênuo, Ricardo. Marcos se manifestou, recuperando parte de sua arrogância. Negócios são negócios. Família é um detalhe sentimental. O som do tapa ecoou pela sala antes que alguém pudesse reagir. Helena, sempre tão contida, havia atravessado a sala e atingido o rosto de Marcos com uma força surpreendente. Eu troquei suas fraldas, ela disse, lágrimas nos olhos. Vi seus primeiros passos. Cuidei de você quando estava doente. Como pôde se tornar isso? Marcos tocou o rosto vermelho, atordoado não pela dor física, mas pelo gesto de uma mulher, que sempre vira como invisível. Roberto, tentando manter o controle da situação, dirigiu-se a Viktor Petrov. Podemos resolver isso civilizadamente. Tenho certeza que há um acordo. Acordo? Petrov riu sem humor. O único acordo que farei será com as autoridades, fornecendo todas as provas de suas negociações ilegais. Neste momento, Ana Luísa entrou na sala, carregando seu notebook. Sr. Paulo, está feito. Os documentos foram enviados. Os principais portais de notícias já estão começando a publicar as primeiras matérias. Clara afundou em uma cadeira, seu rosto nas mãos. Tudo acabou. Não, mãe. Ricardo aproximou-se dela. A verdade apenas começou. Enquanto nos escondíamos em mentiras, perdemos anos que poderíamos ter vivido de verdade. Paulo observava a cena com uma mistura de emoções contraditórias. 25 anos de casamento, 2 décadas de império empresarial, tudo construído sobre uma fundação de mentiras tão frágil quanto um castelo de cartas. Sr. Mendes, um dos advogados de Petrov, se aproximou. Dados os novos fatos, gostaríamos de discutir a possibilidade de uma parceria direta com o senhor, considerando que a patente ainda está em seu nome. Não, Paulo respondeu firmemente. Essa patente já causou destruição demais. Ela ficará sob meu controle e será usada como originalmente planejada, para segurança e proteção, não para jogos de poder. Marcos soltou uma risada amarga. Sempre o idealista, não é, pai? É por isso que foi tão fácil derrubar você. Tão preocupado com ética, com fazer a coisa certa. E é por isso que ele está em pé agora, Ricardo interrompeu. Enquanto você está prestes a enfrentar processos por fraude e manipulação de mercado. Helena, que checava mensagens em seu celular, pigarreou discretamente. A Polícia Federal está a caminho. Eles têm mandados de busca e apreensão para as casas de todos os envolvidos. Roberto empalideceu. Precisamos ir. Clara, temos que... Ela fica, Paulo disse com firmeza. Chega de fugir, chega de mentiras. Clara ergueu os olhos encontrando o olhar do ex-marido. Por um momento, algo do passado cintilou entre eles. Não amor, mas talvez um reconhecimento do que poderia ter sido se outras escolhas tivessem sido feitas. Você está certo, ela disse suavemente. Estou cansada de fugir. Marcos, vendo seu plano desmoronar completamente, tentou uma última cartada. Pai, podemos negociar. Tenho outras informações, outros contatos... Não, Marcos, Paulo interrompeu, uma profunda tristeza em sua voz. Não percebe que é exatamente esse tipo de negociação que nos trouxe até aqui? Sempre procurando o próximo acordo, a próxima vantagem.
esquecendo o que realmente importa. O som de sirenes começou a ser ouvido ao longe. Ricardo aproximou-se do pai, colocando uma mão em seu ombro em um gesto de solidariedade. Helena permanecia próxima, sua presença uma âncora silenciosa de lealdade. Senhor Paulo, Ana chamou da porta. A imprensa já está se aglomerando no térreo. O que quer? Que eu diga a eles. Paulo olhou pela janela da sala de reuniões, observando a cidade que testemunhara sua ascensão, queda e agora sua redenção. Diga a verdade, Ana. Apenas a verdade. Enquanto o som das sirenes se aproximava, cada pessoa na sala enfrentava o peso de suas escolhas. Clara, perdida em recordações de uma vida construída sobre mentiras. Marcos, sua arrogância finalmente quebrada pela realidade de suas ações. Roberto, calculando freneticamente suas opções cada vez mais escassas. E Paulo, no meio de tudo isso, percebia que a verdadeira vitória não estava na vingança ou na recuperação do poder, mas na libertação que a verdade proporcionava. Olhando para Ricardo e Helena, encontrou ali a família que sempre desejara, não perfeita, mas sincera. A primeira página dos principais jornais do país estampava a mesma manchete naquela manhã. Escândalo na Mendes Technologies. Conspiração familiar derruba império. Paulo observava as notícias em seu tablet enquanto tomava café no pequeno apartamento do Tucuruvi. Agora já não parecendo tão apertado ou humilde. Era seu refúgio, o lugar onde sua verdadeira recuperação começara. O senhor precisa ver isso. Helena entrou apressada, ligando a televisão. No noticiário, Roberto Almeida era conduzido por policiais federais, tentando esconder o rosto das câmeras. A repórter narrava os acontecimentos com visível empolgação. Após as revelações bombásticas de ontem, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em diversas residências. Roberto Almeida, atual CEO da Mendes Technologies, foi detido preventivamente. Documentos apontam um esquema de fraudes e manipulação que se estende por mais de 2 décadas. O telefone de Paulo tocou. Era Ricardo. Pai, precisamos conversar. Estou no hospital. Hospital? O que aconteceu? É o Marcos. Ricardo hesitou. Ele tentou... Bem, ele não está bem, pai. Está em observação psiquiátrica. Paulo fechou os olhos, sentindo uma dor que não esperava. Apesar de tudo, Marcos ainda era seu filho. Estou indo. No hospital, encontrou Ricardo no café, da recepção. Seu filho mais novo parecia exausto, mas havia uma nova maturidade em seu olhar. Os médicos dizem que ele teve um colapso nervoso, Ricardo explicou. Quando a polícia chegou à casa dele ontem à noite, ele entrou em um estado de negação total. Começou a rasgar documentos, quebrar coisas, gritando que nada daquilo era real. E sua mãe? Está prestando depoimento na Polícia Federal desde cedo. O advogado dela diz que ela está colaborando, contando tudo. Ricardo mexeu em seu café, pensativo. Sabe o que é mais estranho, pai? Pela primeira vez, ela está sendo genuína. É como se um peso enorme tivesse saído das costas dela. Ana Luísa apareceu ofegante no café. Senhor Paulo, o conselho da empresa convocou uma reunião emergencial. Eles querem o senhor lá. Eu? A patente ainda está no seu nome, ela lembrou. E com Roberto preso e Marcos... Bem, eles precisam de alguém que conheça a empresa por dentro. Paulo olhou para Ricardo, que assentiu levemente. Vá, pai, eu fico com Marcos. No caminho para a empresa, Paulo recebeu uma mensagem de Helena. Os funcionários estão organizando uma manifestação de apoio ao senhor na frente do prédio. De fato, ao chegar à sede da Mendes Technologies, Paulo encontrou centenas de funcionários reunidos, muitos segurando cartazes com frases de apoio. Ao descer do carro, foi recebido com aplausos. Senhor Paulo, um senhor de idade se aproximou emocionado. Sou o José da manutenção, trabalho aqui há 18 anos. Nunca acreditamos nas acusações contra o senhor. Lágrimas inesperadas surgiram nos olhos de Paulo. Em meio a toda traição familiar, ali estava sua verdadeira família, as pessoas que ajudaram a construir a empresa desde o início. Na sala do conselho, o clima era tenso. Executivos e conselheiros discutiam nervosamente quando Paulo entrou, acompanhado por Ana. Senhor Mendes,
O presidente do conselho se levantou. Temos muito a discutir e, primeiramente, devemos nossas desculpas. Fomos enganados tanto quanto o senhor. Não estou aqui para receber desculpas, Paulo respondeu, sentando-se. Estou aqui pelos 3.000 funcionários lá embaixo que dependem desta empresa para sustentar suas famílias. A reunião se estendeu por horas. Paulo apresentou um plano de reestruturação, focando no desenvolvimento ético da tecnologia original da patente. Para surpresa de todos, também propôs um programa de participação dos funcionários nos lucros da empresa. O senhor quer distribuir ações para os funcionários? Um conselheiro perguntou incrédulo. Quero criar um senso real de pertencimento, Paulo explicou. Foi a ganância por controle que nos trouxe até aqui. Está na hora de fazer diferente. Ao final do dia, voltando para casa, Paulo recebeu uma mensagem de texto de Clara. Podemos conversar, sem advogados, sem acusações, apenas conversar. Helena, que dirigia, percebeu sua hesitação. Às vezes, senhor Paulo, precisamos enfrentar nossos fantasmas para realmente seguir em frente. E você acha que devo? Acho que o senhor já não é mais aquele homem que pode ser manipulado. Ela sorriu. E talvez ela também não seja mais aquela mulher que só sabia manipular. No pequeno apartamento, Paulo encontrou uma carta de Marcos, trazida por Ricardo. Com mãos trêmulas, abriu o envelope. Pai, não espero seu perdão, não mereço. Mas pela primeira vez na vida, estou enxergando com clareza o monstro que me tornei. O médico diz que tenho um longo caminho pela frente. Não sei se um dia seremos uma família novamente. Mas quero que saiba que finalmente entendi o que você sempre dizia. Sucesso sem integridade não é sucesso. É apenas uma bela fachada para um edifício podre. Seu filho, Marcos. Paulo dobrou a carta cuidadosamente. Pela janela, o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados. Era o fim de um dia que marcava não um ponto final, mas o início de um novo capítulo para todos eles. O Parque Buenos Aires, no bairro de Higienópolis, estava praticamente vazio naquela manhã de domingo. Paulo chegou primeiro, escolhendo um banco próximo ao pequeno lago. Era um lugar especial. Ali havia pedido Clara em casamento, 26 anos atrás. A ironia da escolha do local para este encontro não lhe escapava. Você ainda gosta de vir aqui? Paulo virou-se ao som da voz familiar. Clara estava diferente. Sem maquiagem, vestida de forma simples, parecendo mais real do que jamais a vira em todos os anos de casamento. Algumas memórias são difíceis de apagar, ele respondeu, indicando o lugar ao seu lado no banco. Clara sentou-se, mantendo uma distância respeitosa. Por alguns minutos, apenas observaram os patos que nadavam placidamente no lago. Eu tinha 19 anos quando conheci Roberto. Ela começou subitamente. Era estagiária na empresa dele, cheia de sonhos e ambições. Ele viu algo em mim, não amor, mas potencial para seus planos. Paulo permaneceu em silêncio, deixando-a continuar. Quando ele soube do jovem empresário promissor que estava revolucionando o mercado de tecnologia, viu uma oportunidade. Me treinou, me moldou para ser exatamente o tipo de mulher que atrairia sua atenção. E funcionou perfeitamente. Paulo comentou sem amargura na voz. No início, era apenas um plano. Clara continuou, sua voz tremendo levemente. Mas então, algo inesperado aconteceu. Comecei a gostar de você. De verdade. Sua bondade, sua integridade eram tão diferentes de tudo que eu conhecia. Mas não foi suficiente. Não, ela admitiu, porque eu já estava corrompida demais. O poder, o dinheiro, a influência eram como uma droga. E Roberto sabia exatamente como manipular isso. Paulo virou-se para encará-la. E Marcos, quando ele entrou no plano? Clara fechou os olhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Marcos sempre foi mais parecido comigo do que eu gostaria de admitir. Ele percebeu a verdade sobre Roberto e eu quando tinha 16 anos. Em vez de nos confrontar, viu uma oportunidade de garantir seu próprio poder. E Ricardo? Ricardo é sua cópia exata. Ela sorriu tristemente. Tentei moldá-lo como fiz com Marcos, mas ele sempre resistiu. Agora entendo que isso o salvou. Um vento suave agitou as árvores do parque, trazendo o aroma de flores recém-abertas.
Paulo percebeu que a raiva que esperava sentir havia sido substituída por algo diferente, uma espécie de compreensão melancólica. Sabe o que é mais irônico? Clara continuou. Todo o plano, toda a manipulação era desnecessária. Você teria compartilhado tudo naturalmente se tivéssemos sido honestos. Sua generosidade sempre foi seu traço mais marcante. Por que está me contando tudo isso agora? Porque, pela primeira vez na vida, estou sentindo o peso da verdade, Paulo. Na delegacia, quando comecei a falar, era como se uma represa tivesse se rompido. Não conseguia parar. E a cada revelação, sentia um pedaço daquela Clara artificial morrendo. E quem é a verdadeira Clara? Ela riu suavemente, um som triste. Essa é a pergunta que estou tentando responder. Passei tanto tempo sendo o que os outros queriam que fossem, que perdi minha própria essência no caminho. Os médicos dizem que Marcos teve um colapso, Paulo comentou. Você soube? Sim, ela sussurrou. E me sinto responsável, não apenas por seus atos, mas por ter criado um ambiente onde a mentira era mais valorizada que a verdade. Paulo observou uma jovem família passando por eles. Pai, mãe e 2 crianças pequenas, todas rindo de alguma piada particular. Nós poderíamos ter sido felizes, ele refletiu. De verdade. Sim, poderíamos, Clara concordou. Mas talvez precisássemos passar por tudo isso para realmente entender o valor da honestidade. O que vai fazer agora? Vou enfrentar as consequências dos meus atos. Ela respondeu com uma firmeza que Paulo nunca vira antes. Estou cooperando com as investigações, devolvendo tudo que recebi ilegalmente. E depois preciso aprender a viver com a verdade. E Roberto? Roberto é parte do meu passado, ela disse simplesmente. Um passado que não pretendo carregar para o futuro. Paulo levantou-se, sentindo que era hora de partir. Sabe, Clara, apesar de tudo, você me deu 2 filhos maravilhosos, e por isso sempre serei grato. Paulo, ela chamou quando ele já se afastava. Aquela patente, o que vai fazer com ela? Ele sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez em muito tempo. Vou usá-la para o que foi originalmente criada, proteger pessoas, não manipulá-las. E uma parte dos lucros será destinada a um programa de bolsas de estudo para jovens carentes. Clara assentiu, compreendendo. Este era o Paulo que ela conhecera e por um breve momento realmente amara. Um homem cuja bondade natural superava qualquer desejo de vingança. Adeus, Clara, ele disse suavemente. Adeus, Paulo, e me perdoa? Paulo parou por um momento, considerando a pergunta. O perdão é um processo, Clara, e acho que acabamos de dar o primeiro passo. Enquanto se afastava pelo parque, Paulo sentiu um peso deixando seus ombros. Não era um final feliz de contos, de fadas, mas era real. E depois de tantos anos de mentiras, a realidade, por mais dolorosa que fosse, era um presente precioso. 6 meses depois, a sala de reuniões da Mendes Technologies tinha um ar diferente. As antigas cadeiras de couro foram substituídas por móveis mais modernos e acolhedores, e as paredes antes austeras agora exibiam fotografias dos funcionários e suas famílias. Paulo observava a transformação com satisfação enquanto aguardava o início da reunião do conselho. Os números do trimestre chegaram. Ana Luísa entrou carregando seu inseparável notebook. O programa de participação dos funcionários foi um sucesso absoluto. A produtividade aumentou 40%. Ricardo, agora diretor de inovação da empresa, sorriu do outro lado da mesa. E o melhor, as aplicações da patente na área de segurança digital já beneficiaram mais de 50.000 pessoas. A porta se abriu novamente e Helena entrou, não mais como governanta, mas como coordenadora do recém-criado programa social da empresa. A primeira turma de bolsistas começa mês que vem. 20 jovens de comunidades carentes, todos com potencial brilhante em tecnologia. Paulo observou aquela cena com um misto de orgulho e gratidão. A empresa não era mais apenas um negócio, havia se transformado em algo maior, mais significativo. Tenho notícias de Marcos, Ricardo comentou suavemente. A terapia está fazendo bem. Ele pediu para visitar a empresa na próxima semana. Paulo assentiu. Após 3 meses de tratamento intensivo, seu filho mais velho estava lentamente encontrando
Seu caminho de volta. Não para as empresas, essa ponte havia sido queimada, mas talvez para a família. E como ele está lidando com o processo? Melhor do que esperávamos, Ricardo respondeu. Aceitou a responsabilidade por seus atos. O juiz considerou positivamente sua cooperação e o tratamento psiquiátrico. Ana projetou na tela os últimos relatórios. A Mendes Technologies havia não apenas se recuperado do escândalo, mas emergia, mais forte, com uma nova filosofia empresarial que chamava a atenção do mercado. A revista Exame quer fazer uma matéria sobre nossa transformação, ela comentou. Estão particularmente interessados no programa de mentoria que estabelecemos para startups de impacto social. Falando em impacto social, Helena interveio. Recebi uma carta interessante hoje. É da Clara. Paulo endireitou-se em sua cadeira, surpreso. Após o encontro no parque, Clara havia se afastado completamente, focando em sua colaboração com a justiça e em seu próprio processo de recuperação. Ela está trabalhando com um projeto de reabilitação de mulheres vítimas de relacionamentos abusivos, Helena continuou. Quer saber se a fundação teria interesse em uma parceria. Paulo trocou um olhar com Ricardo, que assentiu levemente. Agende uma reunião. Se o projeto for viável, podemos ajudar. Pai, Ricardo sorriu, você nunca deixa de surpreender. Depois de tudo, filho, aprendi que o rancor só constrói prisões. A verdadeira liberdade está em seguir em frente. A reunião prosseguiu com discussões sobre novos projetos e iniciativas. O antigo império, construído sobre mentiras, havia dado lugar a algo mais valioso. Uma empresa que equilibrava sucesso financeiro com responsabilidade social. Mais tarde, em seu novo escritório, menor e mais acolhedor que o anterior, Paulo encontrou um envelope sobre sua mesa. Dentro, uma foto antiga. Ele, Clara e os meninos ainda pequenos, sorrindo em um piquenique no parque. Helena encontrou entre as coisas que foram recuperadas da mansão. Ana explicou da porta. Achamos que você gostaria de ter. Paulo observou a fotografia por um longo momento. Aqueles sorrisos eram verdadeiros, mesmo que o contexto maior fosse construído sobre mentiras. Era uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, pequenos fragmentos de verdade podiam existir. Senhor, Paulo, Helena chamou entrando com uma xícara de café. Roberto aceitou o acordo de delação premiada. Ele vai devolver tudo. E a Quantum Technologies? Victor Petrov está cooperando com as investigações internacionais. A tentativa de compra da patente era apenas a ponta do iceberg. Descobriram uma rede global de espionagem corporativa. Paulo bebericou seu café, refletindo sobre como uma única decisão, desenvolver aquela patente, havia desencadeado uma série de eventos que transformara tantas vidas. Sabe, Helena, ele comentou, às vezes penso que precisávamos perder tudo para realmente ganhar algo mais valioso. E o que seria isso, senhor? Clareza. Sobre quem somos, sobre o que realmente importa. Ele sorriu, olhando pela janela para a cidade que se estendia até o horizonte. E, principalmente, sobre o poder da verdade. Ricardo entrou no escritório, carregando mais alguns relatórios. Pai, os alunos da escola técnica estão perguntando se você ainda vai dar algumas aulas. Paulo sorriu. Em meio a toda a reconstrução da empresa, havia mantido algumas aulas no centro técnico do Tucuruvi. Era sua forma de se manter conectado com suas raízes, de lembrar de onde viera e para onde não queria voltar. Claro que vou, ele respondeu. Algumas das melhores lições que aprendi foram ensinando. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Paulo observava a cidade se transformar, assim como sua própria vida havia se transformado. Não era mais o magnata poderoso de antes, mas também não. Era mais o homem quebrado que perdera tudo. Era algo novo, algo melhor. Família, ele murmurou para si mesmo, olhando para Ricardo, Helena e Ana, cada um ocupado com suas tarefas, mas todos unidos por algo maior que laços de sangue ou contratos empresariais. A verdadeira família é aquela que escolhemos e que nos escolhe de volta. O telefone tocou. Era Marcos, querendo confirmar sua visita na próxima semana. A voz do filho ainda carregava o peso da culpa,
mas também uma nova nota de esperança. Era um começo. E às vezes, Paulo refletiu enquanto desligava. Os recomeços são as melhores partes de nossas histórias.